Olá pessoal, estamos iniciando a aula 006 envolvendo o tema de matemática, equações do primeiro e do segundo grau, no sentido de completar o edital do concurso para escrevente 2023. Nós vamos aprender algumas coisas sobre funções de primeiro grau, resolver alguns exercícios de concurso e também equações do segundo grau. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Então vamos lá? Olá pessoal, estamos iniciando a aula 006 com o tema 8 do edital para o concurso de escrevente. Vamos ver aqui a função do primeiro grau e do segundo grau. Vamos iniciar com a função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau era do tipo ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, é onde o gráfico corta o eixo vertical. Aqui nós temos um exemplo, o exercício 1, de uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b. O nosso objetivo é descobrir quem é a e quem é b. Nessa questão, o b é onde o gráfico corta o eixo vertical. Ele corta no ponto menos 4. Portanto, nós já sabemos que o b é menos 4. Se b é menos 4, nós já sabemos a resposta. A resposta é a letra B. Por quê? O b não é mais 1, não é mais 4, não é mais 1, não é menos 1. Agora, a gente precisa descobrir quem é o a, o coeficiente angular. Para isso, nós temos que usar esta expressão. O a, ele é a variação de y dividido pela variação de x. O quanto variou o y e quanto variou o x num certo triângulo qualquer que a gente pegue dentro do gráfico. Então, a gente vai pegar este triângulo aqui, esta área. Então, qual é o valor de ΔY? É essa distância, é o ΔY. Portanto, o ΔY é igual a 4. E qual é o valor de Δx? Δx é quanto variou o x. Ele veio daqui até aqui. Portanto, o Δx é igual a 2. De 0 até 2, a gente tem 2 unidades. Portanto, aqui é 2. Agora, nós temos que olhar o sinal. Se a função é crescente, e isso acontece com esse tipo de gráfico, que a função é crescente à medida que o y aumenta, o x aumenta, nós temos que o a é positivo. Então, 4 dividido por 2, isto dá 2. Então, a função ax mais b é 2x menos 4. A resposta correta é a letra B. Agora nós vamos ver um outro exercício em que a reta é decrescente, portanto, o a é negativo. O a é ΔY sobre Δx, e ele tem um valor negativo. Quanto é o valor de a? Nós temos que pegar qualquer triângulo. Aqui é o número 3, e aqui é 1,5. Logo, de 0 até 3, na vertical, nós temos o ΔY. ΔY é igual a 3. De 0 até 3 é 3 unidades. Esse eixo vertical é chamado de y, e esse eixo horizontal é chamado de x, eixo das abscissas. O Δx ele vai do 0 até 1,5. Portanto, o Δx ele vale 1,5, 1,5. Nós temos, então, como calcular o a. Quem é a? ΔY, que vale 3, sobre Δx, que vale 1,5. Como a reta está nesse sentido descendente, o a é negativo. A gente põe a de próprio punho, menos 3. Mas quanto que dá menos 3 dividido por 1,5? Vai dar menos 3 dividido, 1 é o dobro do outro, né? A gente poderia dizer que dá 2. Mas eu vou multiplicar por 10 em cima, dá 30, e por 10 embaixo. A vírgula anda para a direita, isso vira 15. Portanto, é menos 2. 3 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 30 dividido por 15, isso dá menos 2. E onde corta o eixo vertical? No ponto 3. Então, nós temos que a nossa função y igual a x mais b, o a é menos 2 vezes x, mais o b. O b é 3, é onde a reta corta o eixo vertical, aqui no ponto 3. Vamos prosseguir? Aqui é um exercício em que nós vamos calcular a função num dado ponto. No ponto 2, no ponto menos 1 e no ponto 0. Isso é igual a quanto? Menos 3. No lugar do f de 2, eu ponho, então fica menos 5 vezes 2, mais 2. Mais 4 vezes f de menos 1. Quem que é f de menos 1? No lugar do x, eu ponho menos 1. 5 vezes
Como é sinal de menos, eu ponho um parênteses. Mais 2. Mais f de 0. No lugar do x, eu coloco 0. Nós sabemos que o resultado desta conta vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, nós temos que resolver primeiro o que está dentro dos colchetes. Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 2. Menos com menos dá mais, 5 vezes 1, 5, mais 2. Mais 2. Portanto, isso dá mais 4 vezes 7. 5 mais 2, mais 2. Menos com menos dá mais, 3 vezes 8, 24, mais 28, mais 2. Portanto, isso dá 28 mais 2, 30, mais 24, 54. 54 é a resposta. Bom, aqui é um problema que caiu no concurso também de escrevente. Temos um jogo que tem N cartas. E o nosso objetivo é descobrir quem é este N. Quanto é o número de cartas? Bom, nós temos duas pessoas, Marcel e Vera. E a soma das cartas de Marcel e Vera que vai dar N. Mas existem momentos em que essas cartas são diferentes. O número de cartas são diferentes. Então, no seu melhor momento do jogo, no ápice do jogo, Marcel tinha 3/5 do número total de cartas. O número total de cartas é N. Como é que eu falo 3/5 de N? Eu escrevo 3/5 de N. Esta é, no melhor momento do jogo, as cartas de Marcel. Muito bem. Que somadas com o restante, enquanto que Vera tinha o restante. O que é o restante? É o que completa 5/5. Então, eu tenho que ter 2/5. Porque 3/5 mais 2/5 dá 5/5. Tudo isso é igual a N. Ela tinha, então, a Vera tinha, nesse momento, no ápice do jogo, ela tinha 2/5 do número de cartas. N. Aí a Vera ganhou. Só que ela ganhou terminando o jogo com 2/3 do número de cartas. Então, vou colocar na mesma coluna de Vera aqui, 2/3 do número de N. E o restante foi para o Marcel. Quem é o restante se ela pegou 2/3? O restante é 1/3. De tal maneira que 1/3 mais 2/3 dá 3/3, que é N. Agora, ele fala o que acontece numa outra etapa. Sabendo-se que Marcel terminou o jogo com 24 cartas a menos do que tinha no seu melhor momento, Marcel tinha 3/5 de N. No seu melhor momento, conforme diz o texto. Sabendo-se que terminou o jogo com 24 cartas a menos, então eu tenho que subtrair aqui 24. E aí dá o número de cartas com que ele terminou. Ele terminou o jogo com quantas? Com 1/3 de N. 1/3 de N. Ele terminou com o restante. O outro 2/3 foi para Vera. Achando esse MMC e etc., eu consigo descobrir quem é N. Eu vou passar esse 1/3 de N para o lado esquerdo e o 24 para o lado direito, para ele ficar mais 24. Então, vai ficar 3/5 de N. Agora, eu vou escrever que o MMC entre 5 e 3 é 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9N. Menos 15 dividido por 3, que é esse 3 daqui. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1N dá 5N. Tudo isso é igual a quem? É igual ao lado direito, que é 24. Bom, eu fazendo a subtração, 9N menos 5N dá 4N. E o 15 eu passo para o lado direito multiplicando o 24. Portanto, o N ele é 24 vezes 15 dividido por 4. Eu vou colocar o 4 aqui, tanto faz. Ou um traço de fração longo, não tem problema. Vou simplificar este com este, dá 6. A resposta é 6 vezes 15. 6 vezes 15 é igual a 90. Portanto, a resposta é a letra C. Vamos prosseguir? Esse exercício eu vou deixar como exercício proposto para você. Vou informar para você que a resposta aqui é 7/8. Caso você tenha dificuldade, deixe nos comentários que eu faço um vídeo resolvendo esses exercícios. Outro exercício também que eu vou deixar como proposto
para você, ele caiu no concurso de escrevente. Agora nós vamos entrar na equação do segundo grau. Isso para mim é matéria do 8º ano do ensino fundamental. Muito bem, aqui nós temos uma equação do segundo grau porque aqui é 2. O grau é dado pela maior potência de x. Muito bem, esta é uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c. As raízes podem ser obtidas dessa expressão, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E delta é b2 menos 4ac. Na verdade, A, B e C são chamados de coeficientes, são números que estão na frente do x ou o termo independente de x. Eu vou resolver esse exercício, calcular as raízes e analisar esses itens de A até E. Eu vou escrever a equação do segundo grau dada e colocando os coeficientes. A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 4. Agora eu vou calcular o delta. O delta ele é igual a B ao quadrado, 25, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C. Esta conta dá 25 menos 16, que dá 9. Se o delta é igual a 9, a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 9, que dá 3. Muito bem. Agora eu vou usar a expressão x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde eu posso calcular o x' como sendo menos o b, 1, e o x duas linhas igual a menos o b, menos 5, menos 3 sobre 2. Portanto, isto aqui dá menos 5 mais 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1, e este dá menos 4. Estas são as raízes, o resultado destas contas. Agora vamos analisar as respostas. Suas raízes são 1 e menos 4. Isso está errado. As raízes são menos 1 e menos 4. A soma das raízes é 5. Não, a soma das raízes, se eu perdi 1 e perdi 4, eu perdi 5 e não 5. Portanto, esta também está errada. O produto das raízes é menos 4. Não, o produto das raízes é mais 4, porque menos com menos dá mais. Isso também está errado. Uma de suas raízes é menos 1. Isso está certo. Muito bem. Esta equação não possui raízes. Está errada, ela possui raízes. Ela só não possuiria raízes se o delta fosse negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais. Portanto, a resposta é a letra C. Esse exercício é proposto. Eu vou deixar para você resolver. Você pode passar o x tudo para um lado e os números tudo para o outro lado e achar quem é o valor do x. Na verdade, isso aqui é uma equação do primeiro grau que eu estou deixando como exercício proposto. Agora eu tenho uma equação do segundo grau também, muito simples, que eu vou deixar para você esta equação do segundo grau como exercício proposto. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Finalizamos a aula de número 006 para o concurso de escrevente, envolvendo os temas equações do primeiro e segundo graus. E também resolvemos alguns exercícios de concurso. Se você tiver algum exercício ou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um abraço a todos e até mais.